Esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa live. Guardando o pessoal e entrando pra gente começar a nossa live. Hey, I'm in Brazil right now. Gente, só esperar um pouquinho e aí eu já vou chamar a nossa convidada, tá bom? Creio que vai ser uma live assim maravilhosa, mais uma noite aqui com vocês, né? E a gente vai falar sobre um assunto bem importante, bem legal. Deixa eu convidar ela enquanto vocês... I miss you too. Deixa eu chamando ela aqui. Gil, vou te chamar, hein? E... Oi, Thaís. Olá! Boa noite. Tudo bom, Boa querida? noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Esse Tô só frio aí, falando onde é pro que você pessoal tá? e convidar. Como? Desculpa. E esse frio aí, onde que você tá? Está muito, muito frio. Tô em Curitiba. Ah, é. Aqui na base de Almirante Tamandaré. Mais conhecida Sim, como base do Cote, né? sim. E Curitiba hoje sabe ser frio. esfriou. Sim, Curitiba é difícil, né? O clima. Uma hora tá sol, quente, calor, uma hora neva. É bem difícil, bem complicado. Eu E agora gosto tá muito, super frio. gosto muito do clima daí de Curitiba. Eu morei 7 anos aí, voltei esse ano para o Rio Grande do Sul, mas eu gosto muito do clima daí de Curitiba. Para mim é o Sério, melhor que tem. Muito, muito bom. eu não gosto muito, não. Eu gosto do calor da praia. A galera tá entrando. Gente, eu vou estar fazendo uma oração, tá bom? Enquanto a galera vai entrando. E aí a gente dá início à nossa live, pode ser? Sim. Então tá bom, Você gente. quer? Enquanto eu faço a oração aí, vocês convidam a galera. Acho que vai ser um tempo bem legal aqui. E eu vou estar orando pra gente iniciar, tá bom? Pai, eu Amém. quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, pela oportunidade de acordar, de viver mesmo, Deus. Muito obrigada por isso. Espírito Santo, eu oro para que nesse momento o Senhor venha nos direcionar, Senhor. Eu sei que nós temos um tema agora, Pai, mas eu sei que as palavras certas vêm do Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga as pessoas que o Senhor tem para essa noite, para essa live, Jesus, e que o Senhor possa estar me direcionando e direcionando a Ju, Senhor, para estar falando aquilo que vem do teu coração, Pai. Eu sei que falar, Deus, de abuso sexual não é algo fácil, não é algo que a gente gosta, né, de falar, mas é um assunto necessário, Jesus. Então, que nós possamos mesmo ser agentes, Deus, transformadores nessa sociedade e que vidas possam ser impactadas, Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Querida, Amém. eu ia dizer para você, se você quiser fixar nos comentários o tema, né? Ah, é verdade. É porque eu, assim, eu não sei muito dessas coisas, né? Não, assim, eu te falo, ó, você escreve o comentário ali e publica. Sim, tô colocando aqui. Aí você publica, eu te falo como é que é. Porque é legal que o pessoal entra e sabe sobre o que a gente está falando, né? Tá acontecendo, né? Acho É, que foi. Foi, isso. né? Aí, fixou, pronto. Isso. Que Eu bom. queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, falasse um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus livros. Acho que seria bem legal. Sim, tá bom. Bem, meu nome é Juliana Ferron, né? Eu sou missionária Uhum. de uma igreja de Curitiba, chamada Comunhão Cristã Aba, em Curitiba. Morei em Curitiba até esse ano, no início desse ano. Eu trabalho na área da sexualidade, trabalho com palestras voltadas para a área da sexualidade, né? Há 5 anos já. Tenho um histórico na homossexualidade, vivi 12 anos na homossexualidade, então gosto muito de falar sobre esse tema com uma perspectiva cristã. Tenho um grupo de cosmovisão sexual cristã, que se chama Farol, onde a gente se encontra uma vez por mês, encontros remotos, né? Encontros online.
E ali a gente conversa sobre tudo, né? Temos pais que lidam com conflitos com seus filhos na área da sexualidade, temos pessoas em crises de identidade, e ali a gente pode explanar bastante coisa. Escrevi 2 livros, como você falou, na verdade escrevi um e participei de outro, né? Esse É primeiro isso livro que eu aqui. ia perguntar, porque eu tinha visto o seu segundo livro, na verdade, e eu vi o pastor Anderson Silva, ele que postou, né? Isso, Aí depois eu fiquei confusa, assim, eu falei, mas quem? Aí eu vi que, na verdade, foram várias pessoas que contribuíram, né, para a obra. isso, Bem legal, bem exatamente. legal. Uhum, Teve esse primeiro aqui, que se chama Cansei de Ser Gay, que fala do uhum, meu testemunho. E aí esse que você está falando é que nós escrevemos em 5 pessoas, justamente com o pastor Anderson Silva. Jesus, sou gay e agora. uhum. E aí eu tô Onde que pode ser terminando. encontrado os seus livros, para o pessoal, se tiver interesse, já achar? Olha, encontra na internet fácil, sabe? Não é Uhum. difícil, tanto nas editoras você encontra, como em alguns sites também, algumas livrarias online. Ou pode falar comigo também no direct que eu consigo enviar por correio também, sem problema. É legal, então vamos adquirir, gente. Eu sei que o seu primeiro livro conta um pouco do seu testemunho, né? Isso, o primeiro livro é de testemunho, que é o Cansei de Ser Uhum, Gay, exatamente. Uhum. uhum. Fala da minha Muito legal. conversão e do tempo que eu vivi na homossexualidade e fala da Uhum, minha conversão. uhum. Muito legal. E como que, assim, depois você começou a trabalhar nessa área da sexualidade por conta do seu testemunho mesmo, da sua história. E eu creio que o tema, né, como o pessoal sabe aqui, é abuso sexual hoje, né? E a gente quer falar um pouquinho disso. Eu tava lendo um pouquinho das perguntas também que o pessoal fazia para você, e tem muitos casos, né? Não Sim, só heterossexual, mas homossexual também, de pessoas que passaram por isso, né? Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, e não só no Brasil, né? Porque eu tive a experiência de estar indo para alguns países, assim, infelizmente esse problema é algo mundial, né? Infelizmente, mas a gente sabe que aqui no Brasil é algo muito comum, é meio que cultural, né? A gente estava falando um pouquinho disso na live de ontem, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão, das suas experiências. então, eu passei por essa experiência de abuso também Uhum, e estudando um pouco, né? Esse é um tema que a gente fala também sobre abuso. A gente sabe que não é só um tipo de abuso, existem vários tipos de abuso, né? sim, Que deixam uhum, marcas profundas. E não é só no Brasil, o abuso ele não escolhe cor, raça, classe econômica, né? sim. É um mito, né, que precisa ser quebrado. Sim, qualquer um pode ser alvo, né, de um Uhum. abusador. E eu não sei se a gente já vai entrar no tema, se eu posso falar já? Não, Posso? você pode entrar ou pode continuar contando um pouquinho sobre você, fica à vontade. Tá. A palavra de Deus diz, só para a gente embasar, né? Eu acho interessante trazer Uhum, um versículo, porque a gente não está falando aqui de um viés psicológico, nem sim. psicanalista, mas Uhum, de uma perspectiva cristã, então acho uhum, interessante colocar esse versículo que a palavra de Deus diz que o amor, está em 1 Coríntios 13, o amor uhum, não se comporta indecentemente, né? Não procura os uhum, seus próprios interesses. E quando a gente fala de abuso, né, a gente está falando justamente de uma relação uhum, onde o amor não é presente, mas é uma relação de poder, é uma uhum, relação de prazer de uma das partes, uma relação de uhum, dominação, né, onde uma das partes comete um dano ali físico, um dano psicológico uhum, contra outra pessoa, sem o consentimento da outra pessoa, que é a vítima, né? uhum, De modo manipulador, de modo às vezes agressivo, nem sempre, né? Mas de uhum, forma enganosa para obter prazer, né? uhum, Então não importa o outro, importa esse tempo hedonista que a gente está vivendo, né? Não importa o outro, uhum. importa gerar prazer É para o mim. meu prazer, é o que eu gosto, né? Não importa a sociedade, o que os outros vão pensar, dizer. E isso não Exatamente. quebra os limites, né? Isso, exatamente. Uma Uhum, sociedade hedonista, né? uhum, E algumas estatísticas elas mostram justamente isso, que não tem um perfil uhum, traçado quando se fala de abuso, né? Mas
tanto meninos quanto meninas são vítimas, né? Existe sim algumas estatísticas que nos falam de faixa etária, por exemplo, a faixa etária de 4 a 11 anos é a mais atingida, com 40% dos abusos, está dentro dessa faixa de idade, né? Crianças ali em formação da sua identidade, em formação da sua sexualidade. E existe um outro dado também que fala a respeito de uma estatística que aponta aí para meninos e meninas de pardos e negros, que somariam a maioria, somariam 60% das vítimas atingidas, né? Mas a gente tem várias estatísticas, mas uma coisa que é importante falar, antes de trazer outros dados, é que estima-se que apenas 2% dos casos de abusos são denunciados. Sim, então, todas as estatísticas que a gente tem, na verdade, elas são extremamente subnotificadas, né? Porque elas não trazem nem de perto um dado real. Se você... Pode falar. Não trazem a realidade, né? Os números são tão horríveis, a gente pensa, meu Deus, tudo isso que acontece, mas se só 2% denunciam, então quer dizer que a gente não sabe nem 10% do que realmente tem acontecido, né? Isso, não é nem uma amostra, né? 2%, eu ouvi isso numa palestra que eu fui de uma delegada em Londrina, uma delegada do Paraná. Ela estava falando que, pelo menos no Paraná, 2% apenas dos casos são denunciados, né? Ou são notificados. Então, e dentro, então, desses 2%, que é um número muito pequeno que a gente tem, já dá para traçar algumas coisas, mas longe ainda da realidade. Como, por exemplo, estima-se que 68% dos próprios dos abusadores denunciados são os próprios pais, né? O pai, na verdade. A mãe, em torno de 25%, e o pai, em torno de 68% dos suspeitos, né? E que também 80% dos suspeitos, eles são próximos ou são conhecidos da criança, né? São conhecidos da vítima. E estima-se, então, dentro desse número que a cada 5 crianças, uma tenha sido abusada. Mas se essas denúncias, se elas tivessem um alcance maior, com certeza nós teríamos aí uma diferença mínima, né? De 5 pessoas, quem sabe... E uma coisa que eu observei também quando eu fui escrever meu livro, porque eu fui atrás de dados, né? Eu não sou especialista, eu não tenho uma universidade, né? Por exemplo, o que eu sei é da minha experiência, das pesquisas, conversando com as pessoas e tudo mais, e dos meus estudos. E os dados são muito diferentes um do outro. Por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, da ONU, são muito diferentes. E aí eu fui pesquisar por quê, né? Depende da região, depende da época que foi feito. Então, assim, até essas estatísticas que a gente tem, que é muito, muito pouco, né? Diante de tudo isso que acontece, assim, ainda é um pouco confuso, assim, pra gente, né? Principalmente a gente que estuda e que trabalha nessa área é confuso, imagina para aquelas pessoas que não estudam sobre isso, né? Um pai, uma mãe de família. Sim, com certeza. É algo que acontece velado no ambiente familiar, né? Porque dentro dessas estatísticas, estima-se que 80% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Então, a criança ela emite sinais, dá pra gente falar um pouco sobre isso também. A criança ela emite sinais que algo está acontecendo e ela não está tendo controle, ou está fora dos recursos que ela tem para lidar com aquilo que está acontecendo. Então, a criança emite sinais de que alguma coisa não está bem, né, na saúde dela, no emocional dela, e requer aí dos cuidadores, tanto pai quanto mãe, entre outros, né, professores, avós, sociedade como um todo, proteger ou ter voz para essa criança que está sendo silenciada por um abuso, né? A criança vive dentro desse universo, dentro desse mundo, desse ambiente familiar, onde é justamente aquele ambiente que ela espera a proteção, né, dessas pessoas, e é justamente desse ambiente que vem o abuso, que vem a agressão e que vem a violação.
Que faz as Existem. consequências serem muito maiores, né? Porque eu acho que você vai começar a falar sobre a questão dos sintomas, os sinais, né? Mas eu acho legal também deixar claro que existe os sinais, os sintomas, né? Que é aquilo que mostra que algo está errado, mas existem as consequências. E os dois são coisas completamente diferentes, né? A consequência é quando algo já aconteceu, mas os sintomas quer dizer, olha, tá sinalizando ali que algo está errado, sabe? É interessante pensar assim, que os sinais são coisas que a criança demonstra. Uhum, Sintomas é aquilo que a criança fala, é o que uhum, ela percebe, entende? É o que uhum. ela entende que ela está passando, que ela está Sim. sofrendo, ela consegue perceber. Os Uhum, sintomas nós percebemos, os sinais normalmente são as outras pessoas que percebem a nosso respeito. Então a sim. família, é necessário que a família fique atenta, porque existem Uhum, vários tipos de abuso, né? A gente está falando, vai falar do abuso sexual, mas existe o abuso verbal, o abuso uhum, visual, o emocional, o exibicionismo, o voyeurismo, a uhum. negligência, e todos Sim. eles causam sequelas, deixam marcas e a criança emite sinal em todos esses tipos de abuso, né? Uhum. E E Ju, tem. Perdão, cortei não sua. pode falar. E isso é muito interessante você falar, porque, por exemplo, né, no início do livro eu falo sobre isso, que quando eu comecei a estudar e tudo mais, conversar com as pessoas, muitas pessoas chegavam para mim e falavam, ah, Thaís, eu não quero saber sobre esse assunto, porque eu nunca sofri abuso sexual. Porque para muitas pessoas ainda, apesar da gente achar que não, muitas pessoas entendem abuso sexual apenas como estupro, né? Se alguém me Sim. pegou à força, assim, eu tava andando na rua, um desconhecido me pegou à força e me estuprou, né? Teve a penetração, então eu fui abusado. Mas existem outros tipos de abuso, como você falou, né? Existe o abuso sexual visual, o abuso sexual verbal. Então, assim, nós precisamos também estar atentos a isso, né? Sim, porque o abuso ele não é caracterizado só pela penetração, né? Uhum, Existe o abuso, o exibicionismo, o voyeurismo, né? uhum, Mostrar órgãos genitais para as crianças, uhum, excitar as crianças ou se excitar vendo crianças nuas, a uhum, observação, o ato de espionar, né? uhum, E não só a penetração, não é só a penetração que configura abuso. Abuso verbal, a criança ser exposta a uhum, conversas obscenas, conversas promíscuas, a criança uhum, ver os pais tendo relações sexuais, né? Existem casas onde as crianças dormem nos quartos com os pais, as crianças elas uhum. presenciam o ato sexual, a relação sexual dos pais. As crianças Sim. elas estão atentas, elas estão vendo, estão ouvindo, estão observando, né? E isso configura também, porque a criança ela pensa na mente dela, ela não consegue elaborar o que está acontecendo. Uhum, Ela pode ser erotizada antes do tempo, sendo exposta, né? Tanto de uhum, forma visual quanto ouvir esse tipo de coisa. uhum. Negligências, crianças que sofrem negligências emocionais, falta de alimentação adequada, negligência ou violência psicológica, verbal, Uhum, cuidados e atenção que a criança não recebe, é um tipo de abuso também, uhum, configura um abuso emocional também sobre a vida da criança, né? E o abuso sexual, que aí sim, são uhum, atos físicos, né? uhum, Relação sexual que pode ou não ter penetração, uhum, tentativa de ter relação com as crianças, que nem sempre o abusador ele consegue, mas só pelo fato de tentar, aquilo já é uma violação, já é uma violência, né? uhum, Ter ou obter da criança sexo oral, né? uhum, Carícias nos órgãos genitais das crianças, uhum, masturbação na criança, expor a criança à pornografia, uhum, através de intimidação, de ameaça, de manipulação, de força, né? Isso configuram ali algumas situações de abuso sexual. E não uhum, só a penetração, né? Como você falou, Thaís, bem uhum. importante. Porque E eu algumas costumo, pessoas. e eu costumo Algumas. falar que o abuso sexual nem precisa ter toque, né? Por exemplo, se fosse visual, né? Não precisa nem o abusador tocar na criança, né? Que ele consegue praticar esse abuso. Então a gente precisa estar atento a essas questões, né? Sim, com certeza. Ele pode estar aliciando a criança de uma forma exibicionista, né? A criança E pode estar hoje a sendo gente tem a exposta. internet, né?
que é algo assim que tem sido uma ferramenta excelente na mão dos abusadores. E por isso os pais precisam estar atentos ao que as crianças estão assistindo, esses jogos, né? Esses filmes, às vezes as crianças passam horas no telefone. E assim, os abusadores, os pedófilos, eles têm estratégias. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, sabe? Quando a gente fala de abusador, às vezes pensa assim, não, talvez ele tenha um problema na cabeça, não sabe o que está fazendo. E, gente, quando eu falo ele, eu tô falando de homem e de mulher, porque a gente sabe que tem mulheres também que abusam, né? Sim. Mas não, o abusador, ele sabe muito bem o que ele faz. E o abuso, ele não acontece de uma hora para outra, é de uma forma progressiva, né? Ele vai avaliando o ambiente, avaliando as defesas da criança até conseguir o que ele quer. E como a Ju falou, né? Às vezes nem precisa de ameaça. Né? Porque a criança está tão envolvida com esse abuso psicológico, né, emocional, que às vezes não precisa da violência física em si. Por isso que a maioria dos abusos não tem marca física, né? Não tem como você provar, entende? Isso é um mito, né? É um dos mitos que rondam o abuso, que o abuso sexual deixa marcas no corpo. Quem sabe o pai e a mãe não percebem porque acreditam nesse mito, né? E, na verdade, também dentro dessa estatística de 2% que a gente tem de denúncias, estima-se que apenas 30% dos abusos deixam marcas no corpo da criança, né? Dentre outros mitos, isso que você falou, que o abusador é um pobre coitado que não sabe o que faz. Isso é um mito também. Na verdade, são pessoas conscientes de todas as classes sociais, níveis escolar, que sabem, que programam, né? Que armam ali o ambiente, né? Seduzem a família. Né? O abusador não é aquele cara que a família acha que é um pervertido. Não. O abusador é justamente aquele que a família confia. A família nunca largaria uma criança na mão de alguém com cara de pervertido. Não, mas ela deixa justamente com pessoas que ela confia. Né? E é interessante isso também. É pensar que o abusador ele não é um doente, não é um depravado, né, que é facilmente reconhecido nesse sentido. Tem cara de depravado. Não é. Ele é uma pessoa de confiança da família, né? E aí... Nossa, muito bom. Pode falar. Muito bom essas informações, né? Porque, infelizmente, apesar de a gente estar no século XXI e tudo mais, e falar muito sobre isso, na verdade, eu acredito que a gente tem falado mais abertamente esse ano, assim, não sei por causa da quarentena, talvez, com as lives e tudo mais, eu vejo que estão se falando mais abertamente sobre esse assunto. Mas tem muitos lugares e ainda na cabeça de muitas pessoas, isso é um tabu. Eu não vou falar de abuso, é algo muito pesado, muito difícil. E realmente eu acredito, né, Ju, que você não queria estar falando sobre isso, a gente queria estar falando sobre coisas boas, sabe? Mas é um problema social. Nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos entender, identificar, porque assim a gente consegue combater. Exatamente, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas são libertas. Mas eu creio que sim, tem que falar, a gente precisa falar com amor, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo, a dor das pessoas. Tem pessoas que não suportam nem ouvir sobre o assunto, que dirá falar. Ainda não encontraram recursos dentro delas, sabe, para verbalizar o ato sofrido. Isso é uma coisa... Isso é totalmente natural, né? Na verdade, eu assim, não sei faz se parte do processo, sabe? O que desse você trauma, diz? porque quando acontece esse trauma, você paralisa, né? Às vezes muitas pessoas se culpam, por exemplo, porque eu não fiz nada, porque eu não falei. E aí coloca essa culpa sobre ela. Não, mas você foi vítima. E a gente faz isso mesmo, né? Às vezes a gente fala, não, se fosse comigo eu reagiria. E chega na hora você não consegue fazer nada. E como você já falou aqui, né? A maioria dos casos acontece quando criança. Então uma criança não sabe nem o que está acontecendo, né? E aí quando consegue entender o que aconteceu, que já está um pouco mais adulta, é tão difícil voltar a isso, né? Que acaba se calando. Mas a gente sabe que não é a melhor solução. Existem vários motivos pelo qual a criança se cala, né? Que não é algo assim tão natural, mas é algo inconsciente, eu acredito, sabe, Thaís? Que o natural, na verdade,
é que a gente possa ter aprendido na infância a expressar os nossos sentimentos. Isso Sim. deveria ser o natural, sabe? Mas se essa criança abusada hoje se tornou um adulto silenciado, que sim, uma das marcas do abuso é a criança silenciada, foi justamente por vários motivos que aconteceram na infância, e um dos motivos também foi que ela não teve voz, ou ela não aprendeu a se expressar. Quem sabe não é familiar para ela se expressar. Quem sabe ela não aprendeu, enquanto criança, por esse motivo e por outros, a colocar em palavras, a verbalizar as suas dores. E hoje a gente está vivendo um contexto de família, de sociedade, onde as famílias não ensinam as crianças a sofrer, a expressar o sofrimento. É verdade. Primeiro, porque crianças não sofrem. Segundo, Sim, porque a gente nós, reprime. Isso, a família não conversa sobre problemas, porque a gente não tem problema. Se a gente tem problema, a gente vai para Disney ou a gente compra um cachorro, mas a gente não conversa sobre problemas. Então a criança, ela não é ensinada a verbalizar o que lhe afetou. E afetos reprimidos, eles causam dor, angústias, mágoas, somatizam. Entende? Então, o abuso, ele não é falado por vários motivos, no meu entendimento. O primeiro deles é porque existe ali a própria redoma ali, o próprio pacto de segredo que o próprio abusador faz com a criança. Esse é um segredo meu e seu. Olha, papai e mamãe não podem saber, porque se souberem, eu vou matar o seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou prejudicar o seu pai, eu vou matar você, sabe? Então, o abusador, ele seduz, ele manipula para que a criança aprenda a mentir e aprenda a guardar um segredo, sabe? Você já tocou aí, Thaís, nos dois assuntos principais, no meu ponto de vista, que são os pilares que sustentam a dor do abuso, tá? No meu entendimento, que é o segredo e a culpa. Você já trouxe os dois. Na verdade, eu incluiria mais um, que é a vergonha. Sim. Quando você trabalha essas três questões com uma pessoa que sofreu abuso, você falou da questão da culpa, porque a culpa, ela é como se você tivesse procurado aquilo, como se você fosse culpado por aquilo ter acontecido. E as vítimas de abuso, sim, elas carregam isso, né? Eu poderia ter feito uma coisa diferente para ter evitado, né? Poderia ter evitado, mas é aquilo que você colocou ali também, dentro da mente dos recursos que a criança tinha, porque a gente pensa isso, poderia ter evitado com a maturidade que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Mas quando a gente pergunta, é interessante assim, quando a gente pergunta para alguém que foi abusado, tá? E a gente pergunta para ela, o que você acha de uma criança que é abusada por um terceiro? Né? Você coloca a pessoa abusada dentro de uma cena de outra criança sendo abusada. Você acha que essa criança, ela tem culpa desse abuso? Então a pessoa consegue olhar para a cena e dizer, não, essa criança não tem culpa, mas ela não consegue trazer isso para ela. Né? Nossa, então, é muito importante. Ela não consegue trazer isso para ela. E a culpa, no meu entendimento, Thaís, ela acontece muito, sabe? Por um motivo que está ancorado na vergonha, que é ter gerado prazer no meu corpo. Então, gerou prazer. Muito importante. Gerou prazer no corpo da criança. Então, enquanto adulto, ela lembra que gerou prazer. Entende? Então, a culpa, ela está ancorada nisso, e a vergonha também. Mas eu senti prazer, Juliana. Eu lembro que eu procurei pela segunda, terceira e quarta vez me colocar naquele mesmo ambiente para que acontecesse a mesma coisa, porque gerou prazer para o meu corpo. Então eu quis, eu sou culpada. Né? Isso é um engano, é uma mentira enraizada profundamente, né, na vida de pessoas que viveram abuso,
Porque, na verdade... Pode falar, Thais. Não, eu acho muito importante você falar isso, até mesmo para quem não sofreu entender, sabe? Porque às vezes quem tá de fora, né, é difícil já para pessoa que passou por isso, mas também quem tá de fora às vezes fala, mas por que continuou? Por que procurou? E não entende esses três pilares, como você falou. Então, assim, excelente a sua colocação, continue, né? Eu acredito que quem tá aqui as escamas estão caindo dos olhos, mas porque é algo que às vezes você quer ajudar alguém, né? Assim, se alguém te procura, ou até o pai ou a mãe, que às vezes o filho vem e fala sobre isso, e aí analisa todas essas questões, as circunstâncias, fala, não, mas você quis. E aí vai lá e reforça essa culpa, essa vergonha, né? Sobre a vítima. Isso. Reforça e não ajuda, né? Ainda Uhum, mais quando você se depara com um ambiente, Thaís, onde pode ser que a criança tenha pedido socorro para a uhum, mãe, porque esse é um outro mito, que a mãe, quando souber, vai fazer algo em prol da criança. uhum. Então, isso, infelizmente, não acontece em muitos casos. É Em verdade. muitos casos, a mãe fica sabendo, ou pelos sinais da criança, ela sabe que tem algo de errado acontecendo, Uhum, ou porque a criança conta do jeito da criança, mas ela conta. E aí o uhum, que acontece muitas vezes, essa mãe, ela perpetua o abuso silenciando, negligenciando, fingindo que aquilo não está acontecendo, acreditando que o tempo vai fazer com que pare, vai sanar as coisas, isso uhum, ou a criança está inventando, né? uhum, Isso gera uma culpa maior ainda na criança, porque uhum. ainda a criança é deparada com mães narcisistas, Thaís, que acreditam que a criança está querendo roubar o marido dela. Sim, isso é E porque muito comum. Uhum, isso acontece, infelizmente. Eu tenho uma amiga que eu conheço há muitos anos, uma amiga querida, que vivenciou exatamente isso. Ela era abusada numa fazenda onde ela morava por várias pessoas, inclusive pelo padrasto, e a mãe sabia. E a mãe fingia que aquilo não acontecia e ainda colocava a culpa como se a criança estivesse seduzindo o uhum, seu homem, sim, seduzindo o seu marido. Né? uhum, Aquilo gerou um rancor muito grande no coração dessa minha amiga, tanto pela uhum, mãe quanto por homens. Né? uhum, Uma vez que ela não pode mais confiar em pessoas que ela ama, como a mãe, não pode confiar em homens porque eles são maus, né? uhum, Essa é a visão que ela acabou tendo de tudo. Então isso reforça a culpa. A criança olha para ela e fala: então realmente eu estou provocando essa situação, porque sim, isso é inclusive uma das mentiras que o abusador ele fala para a criança: olha, isso é culpa sua. Eu só é estou verdade. fazendo porque você está me seduzindo, porque Uhum, você está dando mole. Você é vulgar, uhum, sabe? E a criança acredita. A criança acredita nessas mentiras, nesse engano. Isso sim, enraiza um sentimento de culpa é tão verdade. grande, sabe, Uhum. Thaís? E é preciso trabalhar nesses pilares, né? Uhum. Três Sim, e pilares. dá pra ver como a mãe também, né, tá tão, tá precisando de ajuda também, né? Porque, porque assim, normalmente isso acontece com crianças, né? E você parar pra pensar assim, uma criança tá seduzindo um homem adulto consciente, sabe? Se você parar pra pensar racionalmente, isso não tem lógica, né? Independente se uma criança estivesse, né, um homem adulto consciente, casado, ele tem condições de falar, não, eu não vou fazer isso. E aí sempre a gente questiona o caráter de quem? Da vítima, da criança, e não do abusador, do cara que é totalmente consciente, né, do que ele tem Sim, feito, do que ele está fazendo. Isso é algo que nós exatamente. precisamos pensar nisso, né? Sempre quando a vítima se levanta, a gente primeiro questiona o que, que você estava usando, onde que você estava, né? E aí eu costumo falar assim, o que, que a gente vai dizer para os bebês, né? Porque um bebê não. Como um bebê vai seduzir alguém e a gente sabe que o abuso de bebês tem crescido, sabe? Então acho que as perguntas precisam ser muito além disso, né?
sim. É, infelizmente, a mãe deveria ser a voz da criança, né? E não foi. E quem sabe muitos adultos hoje que têm voz não aprenderam a usar esse recurso da voz e continuam maltratando a sua criança interior que está ali guardada, cheia de dores, de mágoas, de feridas, e, e de alguma forma continuam maltratando essa criança, sabe, Thaís? Muitas pessoas que viveram o abuso, né, esses abusos que a gente conversou, o abuso sexual, eles entendem que o seu ambiente natural é um ambiente de destruição mesmo. Eles foram inseridos desde a sua infância nesse ambiente de Só destruição. conheceu isso, né? Só conheceu isso. Então, o recurso de falar não adiantou, o recurso de emitir sinais não adiantou, o recurso de pedir ajuda não funcionou. Então, a criança, hoje um adulto, começa a encontrar outros recursos para lidar com dores internas. E às vezes encontra outros recursos, que algumas pessoas chamam de fuga, e eu chamaria de recurso, que é justamente comportamentos autodestrutivos. Né? Crianças que se tornam adultos autodestrutivos, promovendo ambientes de destruição para si próprias, através de inúmeras possibilidades, né? Vícios, comportamentos destrutivos no álcool, na alimentação, no sexo, sabe? Relacionamentos conflituosos, perpetuam, né, aquele mesmo ambiente, que é o único ambiente por elas conhecido. E um ambiente interno, né? Não é um ambiente externo, mas é um ambiente interno. O que é familiar é a dor, o que é familiar é a culpa, o que é E às familiar vezes é a nem sabe vergonha. receber o amor, né? Às vezes quando encontra algo bom, né? O amor verdadeiro de alguém, o cuidado, o carinho, é como se fosse uma agressão, né? Eu falo de mim, Sim. assim, eu não sabia receber amor. Porque eu já pensava assim, ou a pessoa tá interessada em alguma coisa, ou assim, em algum momento ela vai me decepcionar, sabe? Então vive nesse ambiente também de desconfiança, né? Sim. Tem um rapaz aqui, Daniel, falou assim, que banana, acho que não sei se ele quis Que dizer bacana bacana ou também. banana. Eu não sei se foi banana ou banana, bacana. Esse entendimento que o abuso gera. Não consegui entender e o sentimento de culpa era real em mim. Eu não sei se ele não entendeu, mas quando a gente fala que a criança sentiu prazer, Daniel, a gente está falando no seguinte sentido: o corpo ele reage a um toque, Sim. entende? Não é que a criança esteja aprovando aquilo que está Isso. acontecendo e nem consentindo com aquilo que esteja acontecendo. Uhum. Porque criança não tem maturidade para consentir no sexo, Uhum. ok? E, Ju, e Então, até o adulto, né? Por exemplo, se eu tô parada e alguém me toca, não é que eu quero essa reação ou não. Mas eu sou ser humano, graças a Deus que eu sinto, né? O meu corpo, ele vai reagir de alguma forma. Isso não quer dizer que eu tô aprovando esse toque. Se para um adulto você vai sentir só se você for morto, né? Tiver algum problema que você não vai reagir a esse toque. Então é algo natural, né? sim, exatamente. É algo orgânico, né? Quando o seu Uhum. corpo é tocado de determinada maneira, ele vai responder de uma forma orgânica, física, né? Você vai ter sensações, você vai ter reações, seu corpo vai reagir. E isso pode gerar uma sensação de prazer para a criança. Uhum. Então a criança pode voltar nesse lugar, nesse local, procurar o abusador, por quê? Porque aquilo foi gostosinho para a criança. Uhum. Ela não tem noção do que aquilo está causando para ela, no sentido de que está destruindo a sua inocência, violando a sua inocência. Não, ela teve uma sensação boa e ela pode voltar nesse lugar para procurar esse tipo de coisa, né? Uhum. E E é bom também, né? Porque volta naquilo que você falou, nem todo abuso sexual envolve violência física, né? Então, assim, a maioria não acontece a violência física. sim, O abusador, ele quer realmente dar esse prazer, né? Ele quer excitar a vítima. Então, a última coisa eu acredito que o abusador queira é ferir.
mas ele vai fazer isso se necessário, mas muitas das vezes não precisa, porque antes vem o abuso psicológico, né, emocional, e ele consegue o que ele quer, principalmente no caso de uma criança, né, que ele é uma autoridade, é uma figura de autoridade normalmente, né, que tem um certo poder, já uma autoridade sobre esse indivíduo, então fica muito mais fácil. Sim, exatamente. Tem uma pergunta aqui, se você quiser responder, tá na caixinha. Tá assim, ó. Quem sofreu abuso tem mais chance de se tornar um abusador ou abusadora? Olha, meu querido, não existem estatísticas, né? Na verdade, eu li um artigo recentemente que fala sobre a perpetuação do abuso, mas o abuso de uma forma não só de me tornar um abusador sexual e repetir aquilo. Mas o que que acontece? A gente estava falando anteriormente que a gente repete aquilo que nos é familiar, né? Então, uma criança, ela pode repetir aquilo que ela foi inserida como familiar e normal, apesar de não ser como abuso, mas ela pode repetir de várias formas, né? Então, não só se tornando um abusador, mas eu acredito que sim, eu não estou dizendo isso de uma forma... Tem uma pesquisa que eu achei, depois eu acho a fonte, mas fala assim que normalmente 50% das pessoas que foram abusadas se tornam abusadores, mas isso não é pré-requisito, não quer dizer, para não assustar o pessoal, né? Não quer dizer assim, nossa, sofri abuso, com certeza você é abusador, entendeu? Isso não como é que fala? É definição, né? Se você sofreu abuso, você vai se tornar. Mas é exatamente o que a Ju tá falando. Se você não tem. É a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que nasceu em um lar agressivo. Por exemplo, o pai batia na mãe, o irmão batia. Se você só conviveu com aquilo e você não sabe uma outra forma de expressar, a chance de você ter um relacionamento e depois, por exemplo, bater na sua esposa é muito maior. Não quer dizer que isso vai determinar, não, porque nós, graças a Deus, nós temos a escolha e Deus ele dá essas oportunidades para a gente mudar, né, o nosso futuro, né? Nós temos essa escolha de fazer essa mudança na nossa vida. Desculpa, Sim. gente, cortei. Não, tudo bem. Eu não li essa pesquisa, né? Então eu falo de forma empírica, né? Não li, mas você está dizendo que tem, amém. Eu li um outro artigo que fala sobre as respostas emocionais, né? Que é o que a gente está falando. Isso são respostas emocionais de uma criança que sofreu abuso. Então, se a gente entender que a nossa estrutura, a nossa identidade, ela é formada muitas vezes pelas percepções e experiências que eu vivi, então se assim, eu fui moldada por um abuso, né? Se essa foi ajudou na construção da minha identidade, se esse período de abuso ajudou, e ele ajudou a construir uma identidade, mas uma identidade distorcida. Então, assim, muitos sobreviventes de abusos, eles podem reviver, no meu entendimento, eles podem estar revivendo as experiências da infância, inclusive para que possam reparar aquilo que aconteceu de forma inconsciente. Entende? É uma forma de elaborar aquilo que aconteceu. Mas tudo isso, assim, não é de uma forma consciente, né? Existem muitas respostas emocionais, né, do abuso. E a revitimização, a repetição e a reencenação, que é o que ele está falando ali a respeito de se tornar um abusador, acredito que sim, pode acontecer, né? Ela pode estar repetindo não só a agressividade para com outras pessoas, mas ela pode estar repetindo o silêncio que ela sofreu na infância. Ela pode estar repetindo o ambiente de imoralidade. Então ela pode se pegar hoje um adulto que vive em meio à imoralidade e não consegue sair de pornografia, masturbação, sabe? Sexo deliberado, pervertido, parafilias. Então ela promove esses ambientes de autodestruição numa forma de reexperimentar o trauma.
Uhum. reexperimentar a intensidade daquilo que foi vivido na infância, como Uhum. se fosse uma forma de elaborar aquilo que viveu para entender, para trazer a consciência, entende? Para trazer cura, para trazer ressignificação, para trazer significado. Uhum. Então, eu não acho que seja de uma forma consciente, muitas Consciente. vezes, né? Sim, Entende? Isso eu deu para entender. acredito nisso também. Eu acho que é exatamente isso, né? Como você só tem aquela realidade, né? Às vezes é muito se você não tem esse tratamento, né? Essa cura mesmo, sabe? Você vai continuar naquilo, é um ciclo, né? Vicioso mesmo. Exatamente. O abuso ele deixa tanto marcas emocionais, como a gente está Uhum, falando, quanto marcas assim sequelas no nosso comportamento, né? uhum, Pessoas que foram abusadas, elas podem estar encontrando formas de se proteger, né? uhum, Enquanto crianças mesmo, né? Crianças que estão sofrendo abuso ou que sofreram abuso, elas podem encontrar meios ali, recursos para se proteger. Eu uhum, lembro que um dos recursos que eu usei foi justamente me enfeiar a minha feminilidade. Por quê? uhum, Porque quando você se esconde, esconde o seu corpo, você está se escondendo de um possível olhar de um uhum, novo abusador, né? uhum, Isso eu acredito que possa acontecer. E aí a gente já está falando assim de algumas condutas, né, da uhum, criança, que a criança está apresentando, que são sinais, na verdade, para os uhum, pais estarem em alerta, né? Tanto esse tipo de comportamento, onde a criança se fecha em si mesma, se uhum, embota uhum, emocionalmente, né? Evita relações sociais, evita contato com aquela pessoa específica, uhum, não quer ir na casa do vovô, não quer ficar sozinha com uhum, o primo, não quer, sabe, tem aversão a contato físico, uhum, uma criança que está erotizada precocemente, com uma uhum, conduta sedutora, uhum, incompatível com a idade dela, sabe? uhum, Crianças que apresentam choro copiosamente, sem razão aparente, assim, uhum, crianças que fogem de casa, não querem ficar sozinhas com o pai, uhum. sabe? A Sim. criança está gritando ali. A criança está Uhum, gritando através do comportamento dela que algo está acontecendo. uhum, Criança com depressão, criança uhum. com síndrome de ansiedade generalizada, criança se Medo. automutilando, Uhum, criança mentindo excessivamente, uhum, sabe? Esses comportamentos sedutores de uma criança. Então, assim, uhum, crianças com hematoma no corpo, crianças apresentando DST, crianças uhum, com secreção vaginal, uhum, peniana, crianças com dificuldade de caminhar, porque dói no meio das pernas, dói uhum. no ânus da criança, sabe? Sim. Crianças com mudanças bruscas de comportamento, desempenho Uhum, na escola que cai, sabe? uhum, Então, assim, roupas que aparecem manchadas de sangue. A criança uhum. grita. A Né? criança grita sem falar, E você entende? falando assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas essas coisas eu vou ver, né? Mas no dia a dia, a maioria das pessoas não enxergam isso, Não né? enxergo. Por exemplo, a criança não fazia mais xixi na cama e volta a fazer xixi na cama. São coisas assim, natural, sabe? Mas É, não, você tem que, ó, parou de fazer xixi na cama e voltou do nada, por quê, né? Se perguntar mesmo, como você falou, a criança tem medo. Eu sei que também que tem muitas crianças que tem pessoas que se fecham, né? E tem pessoas que se abrem mais, né? isso. No meu caso, eu me abri mais, assim, eu não fui de evitar pessoas, eu fui de ser de pessoas mesmo, sabe? Uhum. De querer sair, de querer me relacionar com outras pessoas. Então, assim, é tudo, eu acredito que é assim, tudo em excesso, né? O que não é Sim. o normal para aquela idade, né? Às vezes, para a personalidade da pessoa mesmo, a pessoa era de um jeito, do nada se transformou, né? Porque a gente muda, mas não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro que você muda. Então, principalmente no caso de uma criança, a gente precisa ficar atenta a esses sinais. E é como você falou, a pessoa está gritando,
né? Às vezes, eu sei que às vezes tem gente que pergunta assim, mas por que você não me falou? E a criança fala, mas eu falei gritando, eu falei não querendo ir pra escola, eu falei fazendo xixi na cama, eu falei de várias formas. Às vezes é a gente que não quer ouvir, né? E uma das coisas que eu não sei se você percebe isso também, para os pais, eu acho que muitos pais sabiam do que estava acontecendo com os filhos, mas eu acho que é algo tão assim, sabe, difícil de lidar que eles preferem ignorar. Sabe, É, assim, nossa, eu vi, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não sei como lidar com essa situação, então eu vou me calar. Eu vou fingir que nada tá acontecendo, eu vou virar pro lado, né? E isso é algo também que a gente precisa mudar. Eu sei que é um assunto difícil, né? Não menosprezando a dor, a posição dos pais é realmente difícil, né? Nós passamos por isso, nós sabemos como é difícil, mas não tem nada melhor, né, do que ser liberto disso, né? Eu não sei você, Ju, mas eu acho que o silêncio, para mim, é um dos piores pilares, sabe? Porque quando você tem vergonha, mas fala, alguém vem e te ajuda. Quando você tem culpa, mas fala, alguém vem e te ajuda, sabe? Mas quando você não fala, eu acho que tem se tornado um dos piores problemas hoje, né? Esse silêncio, essa cultura do silêncio. sim, mas você sabe, Thaís, que assim, nem todo mundo não fala porque, porque não quer falar. Uhum, Muitas pessoas não encontram palavras para verbalizar o seu sentimento e a sua uhum, dor. Não sabem expressar em uhum. palavras o que sentem. Não aprenderam, né? Sim, Não aprenderam a dar nome aos sentimentos, não aprenderam a sim. viver algumas emoções. Algumas crianças foram privadas de chorar, de Uhum, sofrer. Então elas não têm esses recursos, uhum. entende? Então o Sim, silêncio, muitas vezes, ele não é uma desistência da pessoa. Eu desisti de mim, por sim, isso que eu sim. estou em Uhum, silêncio. Mas ele não é um recurso que a pessoa sabe que tem. A uhum. fala, porque nunca não foi treinado a falar os seus sentimentos, a falar o que estava sentindo. Quantos pais, muitas vezes, não perguntam para a criança o que ela está sentindo? Não Uhum, perguntam se a exatamente. criança está com fome. É assim, coma tudo que está no prato. Não é Sim. assim, Uhum. quanto você quer comer, o quanto você está com fome, expresse o seu sentimento. Não, A criança não tem voz, né? é uma imposição sobre a vida da criança. Não, você vai fazer isso agora. Você Uhum, vai tomar banho agora. Você vai comer tudo já. Sabe? uhum, São imposições. Então a criança não é indagada. O que você está uhum, sentindo? O que você está sentindo agora? Qual é? Você consegue verbalizar? Então as uhum. crianças, muitas elas não crescem sem esse recurso da fala. Sim. Então, quando a gente conversa e ajuda pessoas que viveram e sofreram abuso, muitas vezes a gente precisa apresentar para ela o recurso da fala e do choro, que ela Uhum, não sabe. É algo novo para ela, ela não sabe que tem, uhum. entende? Que, Sim, eu também, assim, antes eu achava que algumas coisas não. Era assim, a minha dor não é tão importante, assim, a sua dor tá doendo aí, mas tem uma dor maior que a sua, então vamos dar a preferência para aquela ali, né? Ou se não, não, você quer chorar agora, mas tem isso e isso para fazer, então não chore agora, né? Eu acho que na missão que eu fui aprendendo um pouco mais, não, a gente brinca aqui na base, né, quando alguém fala que tá triste ou estressado, fala, não, seu choro é bem-vindo, né? Mas é exatamente isso, você pode chorar, a gente pode chorar, a isso gente mesmo. pode ficar com raiva, né? A gente pode falar que não gostou. Acho que isso Isso. entra também nessa questão de pôr os limites, né? A gente não permite. Às vezes a gente quer ensinar a criança para ela pôr esses limites, mas é o que você falou, né? A criança não quer comer naquele determinado horário ou aquela determinada comida, e a gente fala, não, você tem que comer, a gente impõe ela a comer. Então, ou eu tô ensinando ela a pôr o limite, mas quando ela quer pôr, eu quebro esse limite, né? Então, a gente precisa também prestar atenção nisso. É verdade. Porque nem todo mundo responde da mesma forma, né? Nem todas as crianças respondem da mesma forma ao abuso, né? Até Uhum, porque as experiências de abuso são diferentes, né? sim. É necessário avaliar cada pessoa,
As sequelas dependem muito, no meu entendimento, de como foi o abuso, da frequência que ele aconteceu, né, da Sim. duração, quem era o perpetrador, né, qual o relacionamento que Sim. a criança tinha com essa pessoa. Uhum. Então, diante disso, cada criança vai responder de uma forma, né? Sim. Algumas vão encontrar um ambiente onde elas, desde o início, elas foram ensinadas, treinadas a dialogar, a Uhum. conversar em casa, e esse é um ambiente saudável, onde a criança possa expor os seus sentimentos, onde a criança possa ser educada também Uhum. sobre o seu corpo, né? Uhum. Onde ela possa ser educada a se proteger, porque na Uhum. verdade, aonde existem muitas crianças, existem abusadores presentes. Sim. Então, se você não consegue ficar 24 horas com o seu filho, e ninguém consegue, você precisa ensiná-lo a se defender, Uhum. ensiná-lo a se autocuidar, né? A se proteger, a gritar, a falar, a verbalizar. Lugares onde ninguém toca, lugares onde ninguém põe a mão, lugares onde nem papai, né, nem mamãe, a não ser ali quando estiver higienizando a criança. Uhum. Então a criança precisa ser ensinada a Uhum. essas coisas, né, para que ela E possa. essa que é a educação sexual, né? Que muitos crentes têm medo, né? Quando fala de educação sexual, pensa, vai ensinar meu filho a fazer sexo. Não. A educação sexual começa em casa e é realmente ensinando a se defender, onde toca, onde não toca, o que pode fazer, Sim, né? Porque às vezes a gente tem vergonha do nosso corpo, vergonha de falar sobre esses assuntos, mas Deus, ele traz isso na Bíblia, né? Ele que nos criou, nosso corpo é importante, é algo precioso. E nós precisamos falar sobre isso sem vergonha, né? sim, exatamente. Eu não sei, a gente está com uns 3 minutos para encerrar, mais É ou isso que menos, eu tô né, Thaís? pensando. Aham, eu acho que tem mais de uma hora a live, mas Ah, eu tô tá. com medo de cair. Você tem umas perguntas, você quer responder? Quer finalizar? Como é que tá? Não, eu acho que a gente pode responder uma pergunta e estar finalizando também, né, trazendo Tá bom. Uhum. uma palavra para Deixa, estar finalizando. deixa eu ver aqui. Ai, calma aí que tá pequeno. O que vocês dizem sobre um movimento que diz que pedofilia não é crime, sim doença? Olha, na verdade, esse é o movimento da subversão da sexualidade, né? Uhum. Se você vê em toda a história, primeiro a gente recriminou algumas coisas, a gente julgou, a gente culpou, depois a gente descriminalizou, despatologizou e depois a gente celebrou, né? Uhum. Foi assim com a homossexualidade, Uhum. no meu entendimento vai ser assim com a pedofilia. Infelizmente a gente está caminhando para isso, né? Primeiro você repudia, Uhum. você condena, agora depois você descriminaliza. Como que você descriminaliza? Patologizando. Então Uhum. não é mais crime, mas é doença. Uhum. Depois se torna um preconceito dizer que aquilo é uma doença. Uhum. E aí você começa a celebrar a perversão sexual. Sim. Aqui eu não estou dizendo que homossexualidade é perversão sexual. Eu fiz Uhum. apenas uma comparação com esses 3 tópicos, né? Uhum. Então, no meu entendimento, a pedofilia ela está nesse caminho, Uhum. né, de despatologização, ou seja, ser vista como uma expressão natural da sexualidade humana. A gente já tem Uhum. diversos grupos, né, ONGs aí Uhum. fora do Brasil que Sim. defendem o amor entre homens e meninos, né? Uhum. E a gente tem pautas, né, políticas, quem está por dentro aí sabe, Sim. e existem pautas de movimentos políticos Uhum. que uma das bandeiras é justamente a descriminalização e também a despatologização da pedofilia. Uhum. Então, se você conhece aí as bases socialistas e comunistas, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Uau. É isso, né? Eu acho que foi proveitosa a live. Acho que deu pra gente responder um pouquinho das perguntas das pessoas.
E Ju, eu queria te agradecer muito, muito mesmo pelo convite. Queria que você fizesse uma oração pra gente, mas eu queria te agradecer pelo convite, pra gente aprender um pouco mais com você. É, Assim, eu sei que você já tem trabalhado nessa área há alguns anos, né? E eu oro mesmo para que Deus ele continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua vida e que através do seu testemunho mais e mais pessoas possam ser impactadas, né? Eu acho que mais do que a gente estudar, né, a gente falar muitas coisas é o testemunho e isso a gente pode ver através da sua vida, né? Foi assim que eu fui ouvir sobre você, né? Então, assim, através do testemunho, né? Não foi você que chegou até mim, mas as pessoas foram falando, né? E hoje a gente teve essa oportunidade de fazer essa live. Então, muito obrigada, né? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E é isso, se você puder estar orando pra gente, tá bom? Terminar. Só queria terminar com um versículo aqui, porque muitas pessoas que estão assistindo, elas podem ter passado por isso, né? Elas podem ter Sim, passado por essa situação. Então, a palavra de Deus, ela diz que, em Tiago 5, né? Para que a gente possa falar, confessar as sim. nossas mazelas, né? Os nossos Uhum. pecados ou pecados que fizeram contra nós, para que a gente possa ser curado. E em Eclesiastes 3, desculpa, vai dizer que há tempo para todas as coisas, né? Uhum. Há tempo de falar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de Uhum. morrer, tempo de matar, mas a palavra também ela vai dizer que há tempo de curar. Houve um Uhum. tempo de se conter, mas que há Uhum. um tempo também de falar e há um tempo de curar, e termina dizendo para que a gente possa viver em paz. Então eu vejo assim que o Senhor ele nos deixa recursos, sabe? Que é Uhum. compartilhar a nossa dor com o outro, que é dividir, compartilhar, falar, verbalizar aquilo que nos afetou de alguma forma, né? Para que a gente possa ter a nossa dor acolhida Uhum. e, e possa ser curado. Eu creio muito nisso. Amém. Amém, E queridos? Ju, só queria compartilhar com o pessoal, né? Como você falou, se alguém que passou por isso e quer compartilhar, às vezes quer passar por um tratamento psicológico mesmo, de aconselhamento. Aqui na base onde eu tô missionária, tem um ministério chamado Escuta. Então, às vezes você não tem como vir até aqui, mas você tem Sim, como ligar e ser atendido pelo WhatsApp. Então, procurem Ju com o Almirante Tamandaré, o Ministério Escuta, e você consegue receber esse acompanhamento gratuito. Né? Então, assim, amém. não é o que a Ju falou, né? Compartilhe, por mais doloroso que seja, né? É bom, mas Deus, Sim, ele sabe o seu tempo, né? Ele respeita esse tempo seu e com ele vai certeza. providenciar o melhor momento. Com certeza. Procure um profissional, procure um psicólogo. Uhum, Às vezes, falar em gabinete pastoral, falar, ter um acompanhamento discipulado é maravilhoso, mas existe uma diferença, né, na escuta uhum, amigável do que a escuta técnica, né? sim, Que uhum, muitas vezes você só vai encontrar num profissional, num é psicólogo. Então, sugiro para que quem passou por isso, né, e não consegue mensurar o tamanho do estrago que isso uhum, fez na sua vida, que procure uhum, uma ajuda profissional, procure um psicanalista, procure um profissional da psicologia para que possa uhum, ajudá-lo a sair de alguns sim, lugares que sozinho a gente não consegue sair, sim, é tá bom? verdade. Uhum, Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, amém. Senhor, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, Deus. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor alcance agora, Pai, todas as Uhum, pessoas que estão nos ouvindo, que acompanharam essa live e que passaram, Deus, por essa situação de abuso sexual, Deus. Tua palavra diz que tudo o que fizeres a um desses pequeninos é a mim, Jesus, que fazeis. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que a todo tempo ele estava lá conosco, ele sentiu a nossa dor, ele estava lá, ele não nos abandonou. Muitas vezes nos perguntamos aonde estava Jesus? Aonde uhum, estava Jesus que não me salvou, que não me tirou desse lugar? uhum, O Senhor Jesus disse que ele estava lá, sofrendo com você, chorando com você, mas que ele tem um novo e vivo caminho preparado para a sua vida. amém. E eu oro para que todos aqueles que buscam uma cura, uma restauração nessa área, que sofreram abuso, que possam encontrar em Jesus, que possam encontrar através de um profissional
porque sim, o Senhor capacita pessoas para nos ajudar. Eu oro para que você invista na sua vida, invista na sua saúde emocional, procure uma ajuda e o Senhor, Ele fará a parte dele, Ele fará o milagre em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, oro para que Deus restaure a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, a área sentimental, a área emocional, prejudicada pelo abuso sexual em nome do Senhor Jesus. Em Amém, nome de Deus. Jesus. Amém, Amém. queridos. Obrigada, Ju. Amém. Gente, se vocês Glória a quiserem Deus. adquirir o livro da Ju, procurem aí na internet. Fala os nomes novamente, Ju. Cansei de ser gay e Jesus sou gay agora. Pode falar comigo no Amém. direct que eu envio por correio. Amém, Tá, e o meu queridos? tá no link da minha bio, tá bom, gente? Obrigada, boa noite e até a Glória a próxima. Deus. Tchau, Tchau, querida. tchau. Obrigado. Um abraço, pessoal. Amém.